sem compensação financeira e com a ajuda da parte do time saudita, com a ajuda do time saudita em relação à parte dos vencimentos. O Marcos Leonardo ganha R$2.700.000 mensais, pedida fora da realidade do São Paulo. Sobre o Palmeiras, o Verdão nunca cogitou a possibilidade de contratação do Marcos Leonardo, pelo menos não nessa janela de inscrições, por entender que Vitor Roque e Flaco Lopes atendem bem a demanda. Sobre o Flamengo, Marcos Leonardo de fato é um alvo, ou era um alvo do Flamengo. Existia inclusive uma lista lá atrás que foi flagrada pela Globo, numa matéria feita com um dos olheiros do Flamengo, em que o nome do Marcos Leonardo aparece. Recentemente houve uma consulta, mas não dá para dizer que a coisa avançou. Inclusive o José Boto, que é o executivo de futebol do Flamengo, chegou a dar uma entrevista depois do empate 1-1 contra o Grêmio, afirmando, abre aspas, em princípio não vem mais ninguém. Estamos contentes com o que a gente tem, fecha aspas. No São Paulo existe a expectativa de um anúncio em relação ao Marcos Leonardo ainda durante essa segunda-feira, para que o tricolor tenha um pouco mais de folga para registrá-lo. Janela de inscrições fecha nessa terça-feira. Quero falar agora sobre o Flamengo. Arrascaeta vai ou não renovar com o Flamengo? A boa notícia vem agora. O rubro-negro, enfim, cogita abrir tratativas com o representante do atleta. Só para lembrar que em março, um empresário uruguaio que representa o Arrascaeta já há bastante tempo esteve no Rio de Janeiro. Ele havia pedido para se encontrar com o José Boto para iniciar a discussão da renovação do contrato, o vínculo que se encerra em dezembro de 26. Na oportunidade, o Flamengo disse, não queremos conversar por agora. O Arrascaeta vai ser um tema debatido um pouco mais para frente. Isso incomodou, dá até para dizer que o ótimo ano do Arrascaeta tem a ver com essa frustração de ter sido ignorado pelo Flamengo. Pois bem, o Arrasca segue decidido a renovar seu vínculo com o Fla e pretende resolver essa questão quanto antes. O Flamengo agora também já entende que perto do fim da temporada seria importante fazer essa extensão do contrato, mas essa demora do Flamengo deve custar mais caro. É que durante esse período, 3 jogadores chegaram com vencimentos acima de R$2 milhões mensais. São eles o Jorginho, o Saul e o Samuel Lino. E certamente o Arrascaeta vai bater na tecla de que merece receber tanto ou mais que esses jogadores, até porque o Arrascaeta é o grande craque do time. Mais uma vez, ele comprovou isso no empate 1-1 contra o Grêmio, marcando o gol rubro-negro. Temporada de 42 jogos, 17 gols e 13 assistências. São 30 participações em gol na temporada. Tudo se encaminha para que o Arrascaeta faça de 2025 seu ano mais positivo desde que ele se tornou jogador profissional. Só para completar, o empate contra o Grêmio não tirou o Flamengo da liderança do campeonato. Para a sorte rubro-negra, o Palmeiras também não venceu. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vai terminar 2025 com um saldo negativo justamente contra o seu grande rival, o Corinthians. As equipes fizeram, desse domingo, o último clássico entre elas. 1-1 na Neoquímica Arena, o Vitor Roque abriu o placar, cobrança de pênalti, o Piquerez marcou gol contra, ambos os gols no primeiro tempo. Diante disso, dá para afirmar que Palmeiras e Corinthians se enfrentaram 7 vezes em 2025, com 3 vitórias do Corinthians, 3 empates e 1 vitória do Palmeiras. Para piorar, o Palmeiras ainda foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Corinthians e perdeu o título do Campeonato Paulista na final justamente para o Timão. E essa situação se torna ainda mais grave se a gente lembrar que o Palmeiras investiu em 2025 R$703 milhões em 12 reforços, contra apenas 2 reforços do Corinthians, ambos chegando de graça, Angeleri e também Vitinho. Ainda assim, apesar dessa enorme discrepância de times bem diferentes, do Palmeiras muito mais qualificado, o Verdão conseguiu vencer o Corinthians apenas uma vez no jogo de do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Só para completar, ainda lembrar que nesse domingo, jogando na Neoquímica Arena, o Corinthians tinha todos os problemas do mundo. O Palmeiras foi melhor, criou as principais chances e fez do Hugo Souza, na minha opinião, o melhor jogador em campo. Como é que você explica o fato de o Palmeiras ter um time melhor e investir muito mais? Hora de falar sobre Gerson. Fui o primeiro a contar para vocês que o ex-jogador do Flamengo vivia a situação delicada no Zenit, mesmo tendo sido contratado há apenas 45 dias. A avaliação dos dirigentes do Zenit é de que o meio-atacante não tem a velocidade necessária para jogar no futebol russo.
mais maluco que isso possa parecer, ele que inclusive foi reserva na última partida do Zenit, entrando apenas a 4 minutos do fim do jogo. Pois bem, surgiu nesse domingo a informação publicada pelo Fabrício Romano de que o Al Ittihad da Arábia Saudita abriu negociações para contratá-lo. É importante lembrar que na semana passada o mesmo Al Ittihad havia tentado a contratação do Pedro, jogador revelado no Corinthians e que pertence ao Zenit. Mas contei para vocês como exclusividade que a ideia do Zenit não é liberar o Pedro para o Al Ittihad, mesmo diante de uma proposta de 35 milhões de euros. Então pode ter surgido do próprio Zenit a sugestão do Gerson. Olha, não vamos vender para vocês o Pedro, mas se vocês quiserem, a gente negocia o Gerson com vocês. Gerson que havia sido comprado um mês e meio atrás junto ao Flamengo por 25 milhões de euros, só 6 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência desde que chegou ao futebol russo. Só para completar uma outra curiosidade, Jorge Jesus é fã declarado do Gerson. Eles trabalharam muito bem juntos nos tempos de Flamengo, mas não é o time do JJ quem pode contratar o Gerson em si um concorrente. Jorge Jesus está no Al Nassr e é o Al Ittihad quem pensa, cogita e estuda a contratação do Gerson. A ideia do Zenit era repassar esse valor de 25 milhões de euros investidos junto ao jogador. Nicola, pode ser que o Gerson volte ao Brasil? Chance praticamente descartada. Poucos clubes teriam a capacidade de um investimento desses 25 milhões de euros, especialmente porque o salário do Gerson na Rússia gira na casa dos 3 milhões de reais. Informação exclusiva. Além da possibilidade de construir seu estádio no gasômetro, o Flamengo ganhou uma outra oportunidade. Quero contar para vocês que um grupo de investidores de Espanha, Estados Unidos e Colômbia procurou o rubro-negro para a construção de uma cidade do Flamengo no Rio de Janeiro. Esse espaço, para mais de 350 mil metros quadrados, comportaria um estádio para 100 mil pessoas, um hotel, um shopping e um edifício com vagas de estacionamento. O projeto é avaliado em 4 bilhões de reais. O Flamengo não precisaria investir nem sequer um centavo. Toda essa grana seria investida pelo fundo, que exploraria durante 15 anos essa arena multiuso na parte de entretenimento. 100% das receitas do futebol ficariam exclusivas para o Fla, que ainda teria direito a uma pequena participação em relação à parte de entretenimento, com a realização de shows, de eventos esportivos como jogos da NFL, jogos de beisebol, jogos, enfim, uma série de eventos que seriam realizados nesse estádio rubro-negro para 100 mil pessoas. Importante contar que por trás desse projeto está um fundo capitaneado por espanhóis, americanos e colombianos, e um dos braços desse fundo é uma empresa espanhola chamada Urbas, uma das maiores do mercado e responsável pela construção do estádio do América de Cali na Colômbia. Importante dizer que é inviável que esse estádio saia no gasômetro. O espaço lá comporta 89 mil metros quadrados. A busca é por um terreno no Rio de Janeiro para 350 mil metros quadrados. Quero assegurar para vocês que esse grupo já se reuniu por pelo menos 4 vezes com representantes do Flamengo. Até agora, não dá para dizer que o BAP se empolgou com a ideia. Ele pretende continuar usando o Maracanã. Ele disse em reunião que a ideia é usar o estádio municipal, cuja a participação é do Flamengo e do Fluminense, pelos próximos 19 anos, e somente mais para frente ele levaria adiante a história da construção de um estádio. Queria destacar algumas qualidades desse projeto. Por exemplo, o teto retrátil, que cobriria a arena rubro-negra. Ela poderia se abrir ou fechar em apenas 7 segundos. O campo, o gramado, seria retirado do espaço para a realização de shows, o que permitiria ao Flamengo ter o seu campo de grama natural absolutamente intacto, mesmo com a realização de eventos. Só para completar, importante dizer também que todas essas negociações seguem acontecendo, não está descartada a ideia, mas até esse momento o BAP ainda não se encantou com o projeto. Queria saber a sua opinião sobre o tema, se você acha que o Flamengo precisa de um estádio para 100 mil pessoas, se a ideia da construção do estádio do gasômetro te atenderia mais. Só mais uma curiosidade importante. Esse grupo que negocia com o Fla está disposto a devolver os 150 milhões de reais que o Flamengo utilizou para a compra do terreno do gasômetro, para que o rubro-negro não tivesse prejuízo com a iniciativa.